Então, nós podemos ter aqui as soluções líquidas, sólidas e gasosas, tá bom? Soluções líquidas, como eu já disse, são as mais comuns, né? Água do mar, álcool hidratado, refrigerante, suco. As soluções sólidas são aquelas ligas metálicas. Então, por exemplo, o bronze. Bronze é o exemplo de uma solução sólida. O que é o bronze? Ela é uma solução de cobre e estanho, né? Uma mistura de cobre e estanho formando uma solução sólida. E temos ainda as soluções gasosas. Então, por exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico é um bom exemplo de uma solução gasosa, que é uma mistura de vários gases aí, principalmente oxigênio e nitrogênio. Bom? Coloides. O que são os coloides, né? Vamos lá. Antes de falar de coloides, vamos observar o seguinte fenômeno. Ao acendermos os faróis de um carro numa noite com neblina, enxergamos nitidamente o feixe luminoso. Então, você está andando numa estrada, aí você tem a neblina. Quando você liga o farol do seu carro, você consegue observar o feixe luminoso do farol do carro, né? Então, para entender por que esse fenômeno acontece, vamos aqui entender o que são coloides. Então, primeiro, exemplos de coloides: geleias, gelatinas, sorvetes, chantilly, são alguns exemplos, tá, de coloides. Então, a gente sabe que uma mistura é formada pelo quê? Um disperso e um dispersante. Então, como a gente já viu, as misturas elas podem ser classificadas em função do tamanho das partículas dispersas, do diâmetro dessas partículas. Então, olha só, o tamanho das partículas presentes nos coloides compreende entre 1 e 100 nanômetros. Tá? Então, se a partícula ela tem um diâmetro de 1 a 100 nanômetros, aquela substância ela é classificada como um coloide. E aí vale ressaltar que 1 nanômetro equivale a 1 milionésimo de milímetro. Então é algo bem pequeno. Aqui, ó, exemplos de coloides. Nós temos um quadro onde nós temos aqui exemplos de coloides. Gelatinas e geleias. Espuma também é um tipo de coloide. O disperso, nesse caso, é um gás. E o dispersante é o líquido. Então, o chantilly, o ar é disperso no creme de leite. Espuma sólida. Dispersa é um gás, dispersante é um sólido. Exemplo, Maria Mole. Não sei se alguém já comeu Maria Mole aqui. O ar é disperso em proteína, no colágeno. E aí tem emulsão sólida, o sol, né? O sol é um coloide, onde você tem sólido e líquido. Solvente, tá? Esse aqui é o solvente. Esse solvente, só não, solvente que você usa, como é que fala? Solvente de tinta, né? Então você tem o disperso, é o sólido, e o líquido é o dispersante, são as tintas, por exemplo. Aerosol, sólido é o disperso, o gás é o dispersante, e assim por diante. Então, galera, por que nós conseguimos enxergar o farol do carro em uma neblina? Isso acontece devido a um efeito chamado efeito Tyndall. Tá? O que é esse efeito Tyndall? Então, prestem atenção aqui, ó. As partículas dispersas num coloide, nesse caso da neblina, as gotas de água, conseguem, graças ao seu tamanho, dispersar a luz. Tá? Então, isso faz com que cada partícula funcione como um espelho refletor de luz, o que as torna visíveis. Então, as gotículas de água que estão presentes na neblina, tá, elas vão funcionar como se fosse um espelho, refletindo a luz, né, de gota para gota, e assim sucessivamente. Por isso que nós conseguimos enxergar a luz, né, o farol do carro, na neblina, tá certo?
Um outro exemplo aqui, ó. Você sabia que os raios laser, tão comuns em grandes eventos, são invisíveis? Aqueles raios lasers usados em boates para efeitos de luz e tal, são invisíveis. Aí você pergunta, mas como a gente consegue observar esses raios nesses shows, né? E tudo mais. Então, acontece o quê? Que esse laser, quando atravessa um coloide, por exemplo, a fumaça empregada nas casas noturnas, ele fica visível por causa do efeito Tyndall, ou seja, a fumaça faz com que o raio laser seja propagado de, se não tiver fumaça, esse efeito, né? E aqui tem uma figura, ó, um raio laser, né? Um aparelho emitindo um raio laser aqui, certo? Nesse tubo, primeiro, você tem uma solução em coloide, e no segundo você tem um coloide. E aí você observa que no segundo tubo, como você tem um coloide, o que acontece? As partículas aqui dentro desse tubo, né, elas conseguem dispersar e propagar a luz do raio laser. Por isso que a gente consegue enxergar o raio laser nesse tubo aqui e nesse aqui não, né? Porque aqui eu estou observando o efeito Tyndall, né? As partículas aqui presentes funcionando como espelhos, né? Propagando a luz do laser aqui, certo? Tranquilo? Bom, componentes de uma solução. Galera, uma solução ela é basicamente composta por um soluto e um solvente, certo? Então, soluto é a substância dissolvida no solvente, tá certo? E o solvente é a substância que dissolve o soluto. Então, por exemplo, água e sal. A água é o meu solvente, sal é o meu soluto, porque o sal está dissolvido em água. Tá? Se eu pegar, por exemplo, uma água com gás, né? Então, a água é o meu solvente e o gás é o meu soluto. E assim por diante, tá bom? E aí, dentro dessa parte de soluções, a gente trabalha muito com solubilidade, que é algo bastante trabalhado, inclusive, nos concursos, em Enem e tudo mais. Sempre está caindo uma questão ou outra de solubilidade. Então, vamos lá. Galera, imagina um copo d'água, certo? E eu adicionar um pouco de sal neste copo d'água, cloreto de sódio, e agitar bem. O que vai acontecer? O cloreto de sal vai se dissolver, né? O cloreto de sódio vai se dissolver, o sal vai se dissolver. Mas, se eu continuar adicionando sal, o que vai acontecer? Existe um limite, ou seja, existe uma quantidade máxima, né, de sal que eu posso dissolver em água. Se eu continuar a pegar um copo, por exemplo, de 200 ml e ficar adicionando sal, adicionando sal, adicionando sal, vai chegar uma hora, né, que eu vou ter tanto sal naquele copo que a água não vai ser capaz de dissolver esse sal. Então, nesse caso, nós vamos atingir um limite, né? Então, esse limite que a gente vai atingir, ele é chamado de coeficiente de solubilidade, ou simplesmente solubilidade. Tá? Então, o que é essa solubilidade? É uma quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em uma determinada quantidade de solvente. Então, esse é o coeficiente de solubilidade. Por exemplo, cloreto de sódio. Se eu pegar 100 gramas de água, tá certo? A uma temperatura de 25 graus, eu só posso dissolver no máximo 36 gramas de sal. Então, o coeficiente de solubilidade, né, do sal em água
é de 36 gramas a cada 100 gramas de água, certo? Então, isso é coeficiente de solubilidade ou simplesmente solubilidade, tá? Então, se eu pegar um copo de 100 gramas e adicionar 40 gramas de sal, o que vai acontecer? 36 gramas de sal serão dissolvidos e restarão 4 gramas. O que vai acontecer com esses 4 gramas de sal? Ele vai se depositar no fundo do recipiente, tá certo? Então, este sal que se deposita no fundo do recipiente, ele vai ser chamado de corpo de chão ou corpo de fundo. Então, é o que não foi dissolvido, é o que vai ficar ainda sem dissolver no fundo do recipiente. Tranquilo? Os fatores, tá, que interferem na solubilidade das substâncias é a temperatura. Tá? Então, assim, dependendo da substância, se eu aumento a temperatura, eu aumento o coeficiente de solubilidade. Tem outras substâncias que, ao diminuir, né, ao aumentar a temperatura, aí eu diminuo esse coeficiente de solubilidade. Vai depender da substância. E a solubilidade, tá, galera? Ela é geralmente dada em grama de soluto por 100 gramas de solvente. Tá? Então, normalmente, quando a gente trabalha com coeficiente de solubilidade, a gente trabalha gramas de soluto por 100 gramas de solvente. Ou eu posso trabalhar em termos de mol, quantidade de matéria, tá? Então, mol de soluto por litro de solvente. Então, essas duas formas de trabalhar com o coeficiente de solubilidade. E aí, dentro do coeficiente de solubilidade, existe algo que nós trabalhamos, que é a curva de solubilidade. Então, olha só, analisando o gráfico, um exemplo de um gráfico onde você tem solubilidade aqui, ó, grama de soluto por 100 gramas de água, né? E aqui você tem a temperatura. Então, o que acontece? Você tem alguns sais, nitrato de potássio, nitrato de sódio, brometo de potássio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de sódio. Então, você vai observar que, conforme em muitos casos, aumento a temperatura, o que acontece com o coeficiente de solubilidade? Vai aumentando. Mas vocês observem aqui, ó, que, por exemplo, sulfato de sódio, Na2SO4, né? Ele aumenta, conforme aumenta o coeficiente de solubilidade, ele vai aumentando a sua solubilidade. Aí chega numa determinada temperatura, mesmo eu aumentando a temperatura, o que acontece com o coeficiente de solubilidade? Vai diminuir, ó. Ele vai diminuindo, tá? Então, isso depende muito da substância, tá? Que a gente trabalha. Então, ó, as curvas de solubilidade, galera, elas podem ser duas formas. Elas podem ser ascendentes ou descendentes, tá? Então, eu posso ter dois tipos de curva, ascendente ou descendente. Então, curva ascendente, como é que seria o gráfico? Tá aqui, ó, tá? Então, coeficiente de solubilidade, gramas por 100 gramas de água, em função da temperatura. Então, aqui eu tenho uma curva ascendente. Ela está crescendo. Quando eu tenho uma curva ascendente, isso significa o quê? Curva ascendente, aumento da temperatura. Se, nesse caso, eu aumento a temperatura, eu vou aumentar o coeficiente de solubilidade. Esse tipo de curva é característica de uma dissolução endotérmica. O que é uma dissolução endotérmica? É aquela que absorve energia, absorve calor. Beleza? Então, nesse tipo de dissolução, se você estiver observando o sistema, né? O observador externo, você está fora, está observando o sistema, e você encostar ali no tubo de ensaio, ou no becker, ou onde está acontecendo a dissolução, você vai observar um resfriamento da solução, tá certo?
Então, essa é a curva ascendente. Se eu tiver uma curva descendente, aqui o gráfico, né? Coeficiente de solubilidade, gramas por 100 gramas de água. Então, eu tenho uma curva descendente. O que acontece? Com o aumento da temperatura, vou ter uma diminuição do coeficiente de solubilidade. Tá? Se eu tenho uma diminuição do coeficiente de solubilidade, essa dissolução ela é caracterizada, tá, pela liberação de calor, ou seja, é uma dissolução exotérmica, aquela que libera calor. Se o observador tiver, né, tiver observando um sistema de fora, o observador externo, tá, ele vai ter uma sensação de aquecimento. Tá? Ou seja, se essa dissolução estiver sendo realizada em um becker, por exemplo, e você encostar no becker, você vai observar que o becker vai aquecer, tá? Ou seja, liberando energia, certo? E aí, solubilidade de gases em líquidos. Bom, a solubilidade de gases em líquidos, ela depende de três fatores. A afinidade e atua sobre um gás, a solubilidade em água sempre diminui com o aumento da temperatura, certo? Então, se eu tiver um gás dissolvido em água, né, e eu aquecer, aumentar a temperatura da água, a solubilidade do gás vai diminuir na água. Tá? Bom, quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Então, quanto maior a pressão exercida sobre o gás, né, que está ali no líquido, sobre o sistema, tá, maior vai ser a solubilidade do gás no líquido. Tá? A afinidade química tem a ver com a polaridade das substâncias. Substâncias polares tendem a dissolver substâncias polares e substâncias apolares tendem a dissolver apolares, certo? Então, se eu pegar uma substância apolar e uma substância polar, dificilmente eu vou conseguir realizar uma dissolução. Por quê? Porque são substâncias que têm forças de diferença. Então, forças de diferentes naturezas. Beleza? Bom, a quantidade de um gás determinada pela lei de Henry. O que é a lei de Henry? Diz o seguinte: a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão. Então, eu tenho um gás no recipiente, eu tenho um líquido. Eu aumento a pressão desse sistema, e esse gás vai tender a se dissolver no líquido. Então, quanto maior for essa pressão, mais gás será dissolvido no líquido. Tá bom? Matematicamente, nós temos a seguinte expressão: o coeficiente de solubilidade do gás vai ser igual a K vezes P, em que K é uma constante de proporcionalidade que depende de quê? Depende do gás, tá? Depende do líquido que o gás está inserido e depende também da temperatura, certo? E o P é a pressão parcial do gás exercida sobre o líquido. Existem aí três tipos de soluções. Tá? Nós temos soluções saturadas. São soluções saturadas. São soluções que a quantidade de soluto dissolvida é igual à sua solubilidade. Então, por exemplo, se eu pegar 36 gramas de cloreto de sódio, dissolver em 100 gramas de água,
eu vou ter uma solução saturada, porque a quantidade dissolvida é igual ao coeficiente. Temos uma solução insaturada. O que é uma solução insaturada? Quantidade de soluto dissolvida, né, é menor que a sua solubilidade. Tá? Então, no caso do sódio, 36 sódio em 100 gramas de água, é o coeficiente de idade. Se eu dissolver 25 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água, eu vou ter uma solução insaturada. Tá? E temos ainda a solução supersaturada, que é quando a quantidade de soluto dissolvida é maior que a sua solubilidade. Tá bom? Aí você pergunta, mas posso dissolver mais de 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água? Bom, um dos fatores que podem alterar isso é a temperatura, porque esse coeficiente de 36 gramas em 100 gramas de água é a 25 graus Celsius. Então, se eu aquecer a água a 30, a 40 ou 50 graus Celsius, pode acontecer o quê? Devido à temperatura ser mais alta, eu consigo dissolver um pouco mais de soluto ali, mais de que 36 gramas de sal, certo? Então, aí nós teremos uma solução supersaturada. Claro que essa solução supersaturada ela é muito instável, tá certo? Então, qualquer perturbação que haja nesse sistema, ele pode voltar a ser uma solução saturada, tranquilo? E aí, normalmente, nós temos essas soluções saturadas, supersaturadas e insaturadas. Normalmente, a gente trabalha muito com gráficos. E, de uma maneira geral, o gráfico de uma solução, soluções, ele é normalmente representado dessa forma. Tá? Então, aqui, ó, solução. Vamos lá. Então, significa o quê? Acima da curva de solubilidade, supersaturadas, que são instáveis. Na curva de solubilidade, certo? Nós temos soluções saturadas. E abaixo dessa curva de solubilidade, nós temos soluções insaturadas, que são estáveis. Tá? Então, quando se fala de gráfico de soluções, os gráficos eles têm mais ou menos essa cara aqui, tá certo? Acima da curva, solução insaturada, abaixo da curva, soluções, acima da curva, supersaturadas, abaixo da curva, insaturadas, e na curva nós temos soluções saturadas. Tranquilo? Então, aqui nós terminamos a primeira parte de soluções, certo? Porque, deixa eu só terminar aqui.